Bom dia a todos, eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Jota em Brasília. Gostaria de agradecê-los pela participação. Hoje nós vamos discutir o papel das telecomunicações na retomada da economia. Este debate conta com a parceria do Sinditele Brasil com o Jota. Lembrando que o painel Telebrasil acontecerá nos dias 8, 15, 22 e 29 de setembro. O evento será 100% online e contará com a presença dos maiores expoentes do setor e de autoridades de telecomunicação. Hoje vamos debater questões como o que é possível fazer para dinamizar a recuperação econômica com a adoção de serviços digitais conectados, quais políticas públicas podem ser desenvolvidas para melhorar a economia digital, como o mercado está se preparando para essa nova realidade. Tudo isso cumprindo a missão do Jota de tornar as instituições brasileiras mais previsíveis, ajudando assim o nosso público a tomar decisões e a reduzir riscos. Para esse debate, contamos com a presença de Paulo César Teixeira, CEO da Claro, Jean Borges, CEO da Algar Telecom, Marcos Ferrari, presidente executivo do Sinditele Brasil, Cláudia Viegas, diretora de regulação econômica da LCA. Informo a todos também que, felizmente, conseguimos também a participação de um membro do Ministério da Economia e, por isso, também vamos contar com a participação de Gabriel Fiuza, subsecretário de Regulação e Mercado do Ministério da Economia. Lembrando que os participantes podem fazer perguntas e que esse webinar tem transmissão ao vivo no canal do Jota no YouTube. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, clique aqui no sininho e se inscreva. Bom dia a todos, obrigado por terem aceito o convite. Eu queria começar, Cláudia, por favor, a senhora tem uma apresentação para apresentar alguns dados do setor para a gente? Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, agradeço muito a oportunidade, é uma satisfação poder participar desse painel, desse debate. Sim, eu trouxe aqui alguns dados do cenário macroeconômico para a gente ver o papel das telecomunicações na retomada. Então, eu vou falar brevemente do contexto que a gente tem agora, principalmente por conta da pandemia, como é que isso afeta as projeções que a LCA faz para o mundo e as projeções específicas para o Brasil. O que a gente enxerga é que a pandemia, ela frustra de maneira bem severa as expectativas de crescimento econômico mundial. Aqui a gente mostra não só essa frustração, mas a dificuldade que os economistas encontram, especialmente hoje, em fazer projeções. Aqui a gente mostra, nas barras azuis, o que a gente esperava para essa seleção de economias aqui para o ano de 2020. Então, no mundo, crescimento médio de 3,1%, Estados Unidos, crescimento de 1,5%, China, crescimento de 5,9%. Em abril, a gente já sofre esse tombo grande, né, por conta dos efeitos mais severos da pandemia estarem já bem visíveis no mundo. A zona do euro despenca de 1% para menos 6,2%. Em agosto, a gente revê isso, jogando tudo para baixo, exceto a China, que a gente percebe que tem, de fato, uma recuperação em V, e o 1% vira 1,5% para o ano de 2020, mas todo o restante aqui que a gente compila nessa tela mostra que, a despeito de ter ainda alguma recuperação ao longo de 2020, é uma recuperação que fica muito aquém daquilo que já se observa de perdas, e a gente vai ter aí perdas expressivas de crescimento econômico mundial. Para além, então, dessa dificuldade aqui que o mundo todo atravessa, o caso brasileiro, ele já não vinha bem, né? Ou seja, a Covid pegou o Brasil com a resistência baixa, então aqui os efeitos são ainda mais severos. A gente ainda não tinha se recuperado da crise de 2014, 15, 16, então a gente tem esse ponto de inflexão expressivo aqui no nosso PIB. 15 e 16 acumulam perdas da ordem de quase 7% do PIB, e o PIB per capita desde então tem tido um crescimento muito módico. A gente acumulou só 1,6% de crescimento entre 2017 e 2019.
Isso posto, a nossa expectativa é que só lá em 2023 a gente recupere o nível que a gente tinha pré-crise em 2013. Então, a gente tem aí 10 anos realmente perdidos em termos de renda per capita. Então, a gente tem aqui um cenário mais adverso ainda para a economia brasileira, que recebe a pandemia num contexto de crescimento muito módico. Essas expectativas seguem difíceis de acompanhar, então, de fato, os meteorologistas estão acertando bem mais que os economistas, inclusive até com previsão de neve para agosto, a gente está errando muito, porque é muita incerteza, é muita imprevisibilidade, e o que a gente vê aqui são todos os setores da economia sofrendo bastante. A agropecuária é o único que apresenta aí um cenário ainda positivo, indústria, uma expectativa de queda de 6,5% para o ano, serviços, uma expectativa de queda de menos 5,6%, e para o PIB total, as projeções do cenário base da LCA, que é o cenário que a gente atribui maior probabilidade, é de uma queda acumulada de menos 5,6%. Quando a gente olha para esses dados num recorte trimestral, a gente vê o quão severo é esse tombo que a gente tem. Aqui no segundo trimestre de 2020, a gente vê esse abismo para onde a gente foi aqui com o PIB, já fazendo os ajustes sazonais. A gente ensaia uma recuperação ainda em 2020, mas muito abaixo do que a gente precisaria para retomar todas as perdas desse vale aqui. Então, mesmo olhando aqui variações positivas ainda em 2020, a gente não vai conseguir recuperar as perdas todas acumuladas nesse ano. Como que isso se reflete, né? Então, como eu disse, a gente já tinha aqui um nível de desemprego elevado, diferente da pré-crise lá de 2014, o nível de desemprego naquele momento, a média do ano de 2013 era de 7,12, ou seja, a gente estava com um nível de desemprego baixo ali. Aqui a gente já vem com desemprego elevado, né? Então, a gente já está com desemprego aqui em janeiro bem acima desse nível médio de 7, o que impõe uma dificuldade maior para a gente se recuperar, né? A inadimplência que a gente espera é uma inadimplência também em 2020 e para os meses subsequentes, bem acima do histórico que a gente observou em 2019, com um fator de amortecimento bem relevante aqui, que é o auxílio emergencial. De um lado, ele nos dá esse acalanto, que realmente ele serve de amortecimento, mas de outro, ele nos deixa mais alarmados ainda, porque os efeitos da pandemia ainda não estão 100% presentes na economia brasileira. Então, uma parte relevante da massa de renda hoje é proveniente do auxílio emergencial. Quando a gente olha para o Brasil inteiro, exceto Santa Catarina e o Distrito Federal, todo o restante do país, a gente vê que você tem mais auxílio emergencial do que emprego com carteira assinada. Então, para cada trabalhador com carteira assinada, você tem, em média, 1,73 beneficiários do auxílio. No Maranhão, essa relação chega em 5,5. Então, os efeitos da crise ainda não foram completamente repassados para a população. Então, esses impactos negativos que a gente aponta aqui, eles têm uma tendência de se aprofundar ainda num período futuro. Como é que telecomunicações se insere nisso? Dado o momento que a gente já vinha de necessidade urgente de recuperar a trajetória de crescimento econômico, essa trajetória de crescimento ela tem que vir com uma velocidade muito grande. Ou seja, a gente não pode fazer exatamente do jeitinho que a gente vinha fazendo as coisas. A gente tem que ter um salto de produtividade para conseguir, de fato, recuperar esse tempo perdido e tentar encurtar esse prazo que a gente apontou aqui de 10 anos, né, para recuperar aí o nível de renda per capita de 2013. E tecnologia é crucial para isso. Telecomunicações é, de fato, a base para a gente conseguir ter esse salto de produtividade. A gente tem perdido competitividade ano após ano, então, entre 2012 e 2017, a gente perdeu 32 posições no Fórum Econômico Mundial, mostra realmente essas nossas fragilidades. A gente pode, sim, fazer algumas considerações sobre esse indicador.
mas como ele vai ter essas mesmas fragilidades para toda e qualquer economia que faz parte desse ranking, como índice relativo, ele segue sendo uma métrica válida, e o que a gente vê aqui é essa perda de crescimento econômico vem, de fato, com uma perda de envergadura do país em termos de competitividade. A gente estima que esse indicador ele é capaz, sim, de promover ganhos relevantes para a economia. Então, para cada crescimento de 1 ponto percentual de um país desse ranking, a gente mostra que você tem uma aceleração de 0,11 pontos percentuais no crescimento do PIB do ano seguinte. Então, existe, sim, essa correlação entre posicionamento nesse ranking e efeitos no PIB, e a gente também consegue correlacionar esse crescimento do PIB com o incremento de tecnologia na economia. Aqui a gente fez uma relação entre M2M, como sendo algo que é bem difuso na indústria, o quanto que isso consegue motivar o crescimento de produtividade e, consequentemente, o crescimento do PIB, tendo aqui 10% de multiplicador, ou seja, um aumento de 1% na produtividade leva um aumento de 1,1% no PIB, e a gente consegue, sim, ter aumento de produtividade quando a gente expande mais M2M. De um jeito menos econométrico, mostrando isso de maneira mais estática numa foto, a gente consegue ver nesse gráfico uma relação entre a disseminação e o desenvolvimento de TICs, tecnologia de informação e comunicação, e a produtividade do trabalhador. A gente vê que o Brasil realmente está numa situação bem abaixo dessa curva, aquém de países que compõem o BRICS, por exemplo. Aqui a gente destacou Rússia, Coreia do Sul, Alemanha, Emirados Árabes, Turquia, bem acima do país, e a gente aqui, então, com essa urgência de ganhar competitividade via saltos de produtividade. Então, quem tem mais TICs consegue, sim, ter mais incrementos de produtividade, e isso nos leva a ganhos econômicos mais sustentáveis. Então, como conclusão, a gente tem essa urgência de ganhar produtividade para retomar crescimento econômico. A gente tem aí uma retomada tímida do PIB a partir do nosso terceiro trimestre desse ano, mas vai ser insuficiente para repor as perdas. A gente vai ter uma queda de PIB de quase 6% em 2020. Uma dependência muito grande de parte relevante das famílias do auxílio emergencial expõe a fragilidade dessa economia para essa recuperação. Então, a gente realmente está numa situação em que o desemprego segue em patamares elevados, e lá, só em 2023, dando tudo certo, a gente recupera o que a gente já foi em 2013. Então, já havia aqui, como a gente vem ressaltando nos painéis Telebrasil, uma urgência de agenda de programas estruturantes para ser capaz realmente de alavancar a nossa produtividade. Isso se torna ainda mais urgente, criar condições para que haja mais investimento que aconteça de maneira barateada, para que a gente consiga ter uma expansão de maneira difusa no território nacional, para que essa produtividade ela realmente seja presente e reduza as nossas desigualdades, é bem relevante. E aqui, ao final, os números sobre o impacto que M2M traz na produtividade e o repasse que isso tem no crescimento do PIB. Então, do ponto de vista de crescimento, para que a gente tenha saltos, não dá para pensar nisso sem ter mais tecnologia, sem ter mais telecomunicações. Então, esse é o recado que eu gostaria de passar para a gente fazer esse debate. Mais uma vez, agradeço muito o convite e fico à disposição aqui. Beleza. Muito obrigado, doutora Cláudia. Eu queria aproveitar o conteúdo do seu material e chamar para a conversa o Gabriel e o Marcos. Gabriel, bom, são dados dentro da nossa realidade, que a gente vive da pandemia, e eu queria saber, assim, do senhor, como que está no Ministério da Economia, esses dados batem com as análises que vocês têm, e o que vocês estão planejando para o futuro para encurtar esses 10 anos que a doutora Cláudia disse, entre 2013 e 2023. Marcos, queria um comentário seu também depois da fala do Gabriel, a respeito de como inserir o setor de telecomunicações nessa retomada, né, de crescimento econômico, para encurtar esses 10 anos da apresentação da doutora Cláudia. Por favor, Gabriel.
Bom, antes de mais nada, fazer o disclaimer que vou falar com um viés, né, da secretaria que eu represento, que é a Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura. E como a própria, né, a doutora Mônica colocou bem, existe muita incerteza sobre essas previsões, mas a visão do Ministério é uma visão otimista de que a gente pode, né, ter números ainda melhores do que esses. Agora, né, em termos do que está sendo feito, o que pode ser feito para, né, antecipar esse prazo de 10 anos. A gente tem um discurso muito forte, né, que essa crise nos traz a oportunidade de empurrar reformas estruturantes, como foi colocada, né, agendas, né, de reformas de maneira geral, e nesse sentido é uma visão, né, que a gente vem trazendo desde o início, né, desse governo. Ano passado, o Ministério da Economia apoiando, né, sempre sob a liderança do Ministério Setorial, do então MCTIC, atualmente Minicom, a gente teve uma atuação muito forte de apoio ao novo marco de telecom. Esse novo marco vem, né, sendo, né, regulamentado agora. A gente tem outras iniciativas que a gente vem, né, trazendo aqui de apoio, sempre apoiando, né, de apoio à regulamentação da lei das antenas, que é um gargalo. A gente entende a relevância total de você universalizar o 4G e de você preparar terreno para esse salto de produtividade que o 5G pode trazer. E isso, né, não se resume apenas ao leilão de 5G, isso se resume também a preparar o terreno para que isso aconteça. E preparar o terreno para que isso aconteça exige a discussão sobre escavação única, exige a discussão sobre direito de passagem, exige a discussão sobre desburocratização e também, né, uma discussão mais sensível que tem que ser travada, né, que é uma discussão de muito tempo, mas que sempre chega a um impasse, a discussão de compartilhamento de redes, particularmente uso de postes, pensar numa forma racional, né, para dois setores, no caso, né, setor elétrico e telecom, né, compartilhar aquele elemento que vai ser cada vez mais importante na medida que a gente precisar expandir substancialmente a rede de infraestrutura de telecom. Então, né, até para passar a palavra para o Marco, né, e depois a gente pode explorar mais assuntos, mas eu acho que o grande caminho para a retomada é o caminho das reformas estruturantes, das reformas, e no setor de telecom, particularmente, é um setor que é pioneiro, né, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de participação privada, mas há caminhos importantes a serem perseguidos aí, né, e o Ministério da Economia, e particularmente, né, a nossa Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, está muito atenta a isso tudo e vem participando ativamente das discussões dentro do governo, né, e apoiando no que é possível os ministérios responsáveis, no caso hoje o Minicom. Obrigado. Marcos, por favor. Bom, bom dia a todos, obrigado aí pelo convite, né? Bom, respondendo diretamente à pergunta, né, como que o setor telecom pode contribuir para encurtar esses 10 anos, eu acho que a pandemia mostrou exatamente o que deve fazer, né? Na verdade, a telecom sempre contribuiu de maneira bastante importante para a economia brasileira, seja via os investimentos que nós fazemos todo ano. Já falei isso algumas vezes, mas vou repetir, né? O setor investe em infraestrutura no país, né, em média, aí, 32 bi por ano. Isso por si só já gera milhares de empregos no país e já gera uma melhoria na produtividade da economia, né? Para encurtar esses 10 anos, né, dizer assim, de descasamento, né, de perda, como a Cláudia falou, em termos de renda per capita, né, eu acho que são dois caminhos bem interessantes que, na verdade, é só intensificar o que já está sendo feito, né? Primeiro, eu acho que tem que intensificar o uso de telecom como insumo básico em todas as cadeias produtivas, porque justamente os dados que a Cláudia apresentou mostram como que o aumento da penetração em telecomunicações nas cadeias produtivas reverte em benefício à sociedade via aumento de PIB, via aumento do PIB per capita, via aumento de renda. Então, se nós queremos, né, sair do rótulo de sempre perder as ondas tecnológicas, né, assim foi nos anos 70, nos anos 90, anos 2000, de certa forma, também, né,
temos algumas ondas tecnológicas, como do carro elétrico, e por aí vai. Se nós queremos, de fato, sair desse estigma, eu acho que deve haver políticas públicas, política econômica, que incentive o uso cada vez maior de telecom nas cadeias produtivas, porque isso reveste exatamente o aumento de produtividade diretamente nos setores no qual nós iremos participar. E a segunda forma, né, que o Gabriel vai saber bem, a Cláudia também, que nós falamos que é o deslocamento da curva de produção. Né? Quando a gente coloca quando aumenta o nível de conhecimento de uma sociedade, de um país, é possível produzir mais usando os mesmos recursos. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou falando de outra maneira. Telecom, ele leva conhecimento para a população de maneira geral. Né? Então, o acesso à banda larga, o acesso à internet, é fundamental para que a população tenha maior níveis educacionais. Nós vimos agora na pandemia que alguns lugares não conseguem ter acesso à internet por questão de infraestrutura, né? Ou por duas questões básicas. Uma, carga tributária elevada do setor. Né? Nós vimos que a nossa carga tributária, né, já falei isso algumas vezes, ela é muito elevada, em torno de 47% da nossa receita líquida. É uma carga tributária da mais elevada, né, das mais elevadas se comparadas com outros países do mundo. E a média, né, de 10%, a nossa está 47%. Então, imagina que não precisa falar muito sobre isso, né? E a segunda forma é justamente permitir que os fundos que nós contribuímos anualmente, há 20 anos, sejam de fato usados para permitir que a população vulnerável tenha acesso ao serviço de telecomunicações via banda larga. Acho que são dois caminhos, Bernardo, que eu trago aqui para a gente conversar. Ótimo. Obrigado, Marcos. Eu queria chamar agora o Jean e o Paulo César, saber um pouco do mercado, né? Como que as empresas elas estão se moldando para esse novo momento, tendo em vista que não só a apresentação da doutora Cláudia, mas também já é uma coisa sabido que a pandemia vai trazer uma perda de renda enorme e ninguém sabe até quando que isso vai durar. E eu queria saber, senhores, do ponto de vista das empresas, do mercado, o que está sendo moldado? Como que vocês estão se preparando para esse novo momento em relação ao que oferecer para o consumidor, tendo em vista essa baixa renda, essa perda de renda, né, que eu mencionei? Por favor, Jean. Bom, antes de mais nada, prazer estar aqui com vocês. Cumprimento aqui todos os painelistas aí, né? E eu acho que é super oportuno, nesse momento, a gente estar discutindo esse tema da importância das telcos na retomada da economia, né? Acho que essas questões aí mencionadas pela Cláudia, pelo Gabriel e pelo Ferrari são muito importantes a gente ter em mente para somar esforços aí e realmente contribuir com tudo. Do ponto de vista da Algar Telecom, o que a gente tem feito é basicamente levar a conectividade em fibra ótica a mais localidades, né? Quando a gente faz isso, a gente tem feito de maneira que a gente fala bem resiliente. Temos tido essas dificuldades aí mencionadas pelo Ferrari, pelo Gabriel sobre compartilhamento de postes, temos tido dificuldades nessa questão de direito de passagem, e não obstante isso, a gente tem expandido e estamos presentes hoje em 16 estados, né? A gente sabe que neste mundo pós-covidiano, talvez haverá aí um novo normal, sem querer usar uma palavra muito batida ultimamente aí, em que a conectividade ela passa a ser muito essencial, né? Ela pode não ser sexy, mas ela é essencial para que essas questões relacionadas aí à TIC, à digitalização,
se tornem possíveis. E a inovação, essa comunicação, essa transferência de conhecimento, conteúdos, possa fazer presente aí na vida das pessoas, das residências e das empresas. Do ponto de vista efetivo na Algar Telecom, a gente, além da conectividade, a gente tem aumentado bastante a oferta de produtos e serviços TIC. Para vocês terem uma ideia, realmente hoje em torno de 15% das nossas receitas já vem desse tipo de produtos, né, das nossas receitas aí do segmento B2B, e a gente tem aí esforços para aumentar o portfólio de produtos e aumentar aí a oferta para os nossos clientes. Acho que como um último ponto aí importante que eu citaria e que depois eu passo já para o Paulo tecer os comentários dele, eu concordo plenamente nessa questão, mais do que o machine to machine mencionado pela Cláudia, o IoT, né? Realmente há que se ter aí um esforço bastante grande para que a gente não faça o mesmo pecado, eu diria um pecado da tributação de telecom neste ambiente de IoT e machine to machine, pois, do contrário, toda essa possibilidade de aumento da eficiência das empresas, da economia, não vai se fazer refletir da maneira que poderia ser refletido. E aí, quando a Cláudia fala que são 10 anos, só lembrando, né, para 2023, não temos 10 anos, estamos falando em 3 anos, né, então a velocidade das coisas tem que ser maior, a velocidade das reformas estruturantes aí deve ser maior, para que a gente realmente possa olhar e falar, olha, perdemos apenas 10 anos, senão, possivelmente, a perda pode até ser superior, tá? Eu passo aí para o Paulo aí para tecer os comentários dele. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a Cláudia colocou uma perspectiva e eu vou dar um viés um pouco mais otimista. Primeiro que havia uma expectativa inicial pós-Covid, né, de uma queda praticamente duplo dígito na economia brasileira, ou seja, se falava em 10% ou até superior a 10% do PIB esse ano. O que está se vendo é uma queda menor, houve uma reversão das expectativas, eu acho que a superação desse momento crítico, que foi o mês de abril, mostrou uma resiliência muito grande da economia e dos atores que aqui estão, dado justamente a questão do suporte que a Telecom deu para os negócios, para as pessoas, e permitiu, né, numa radical transformação que houve de tráfego, ou seja, o tráfego saiu dos escritórios e foi para as residências das pessoas, para que elas pudessem trabalhar, seus filhos estudar, e elas que estavam em isolamento também ter um entretenimento adequado, ou seja, houve uma explosão, portanto, dessa demanda de tráfego de banda larga, e as operadoras, de maneira geral, conseguiram atender isso. Além disso, quer dizer, todo o suporte que a mobilidade dá, no sentido agora da retomada, né, e da facilidade que isso se coloca, também se mostra bastante presente no dia a dia das pessoas e também das empresas. E as ferramentas que permitiram isso, digamos assim, né, os aplicativos, todo o entorno de aplicativo de produtividade, digamos assim, permitiram efetivamente que as coisas ficassem muito mais eficientes. É incrível, né? Nós fizemos uma transformação digital que levaria anos em 4 meses. Eu tenho, no nosso caso, como empresa, o Grupo Claro, no Brasil, nós temos 2/3 hoje da força de trabalho em home office e não perdemos nenhuma eficiência com isso. Ao contrário, a nossa margem, inclusive, aumentou. Porque, naturalmente, houveram algumas reduções de custos face ao fechamento de pontos de venda, que obrigatoriamente tivemos que fazê-lo, mas, em termos do negócio em si, não houve perda de eficiência. Ou seja, notadamente, a gente consegue produzir, mesmo estando afastado dos escritórios, de forma muito produtiva, usando os meios de telecom como suporte a isso. Então, eu diria que a perspectiva pode ser melhor, seguramente, se todos nós tivermos esse intuito de que telecom é básico, telecom é algo essencial e que é suporte para essa retomada econômica. E eu quero falar um pouco mais de futuro e concordando com o que o Ferrari falou e o Jean também, de questões que são antigas e que estão presentes aí no setor, que é a questão de tributos, a questão efetiva de legislação também, que o próprio Fiuza comentou, né, das antenas, mas eu diria o seguinte, a questão mais ampla que se tem agora é a questão do 5G. Quer dizer, nós, como empresa, decidimos antecipar esse movimento, lançamos o 5G
nas frequências atuais, através de uma feature chamada DSS, que nada mais é do que o compartilhamento dinâmico do espectro atual. Então, você consegue dar uma experiência já equivalente ao 5G. Nós estamos entregando a velocidade da fibra no celular, ou seja, estamos falando de velocidade acima de 100 megabits por segundo, podendo chegar até 400 megabits por segundo, portanto, a velocidade da fibra no celular. E o leilão do próximo ano, ele tem esse objetivo, ou seja, dotar o Brasil e inserir o Brasil nesse contexto mais amplo, aí, sim, com o espectro mais alargado, das nações que vão estar apostando mais fortemente no 5G, que será a grande plataforma, digamos assim, que vai permitir um salto econômico mais vigoroso. E aí eu queria apontar 2 temas que eu acho cruciais para que isso tenha sucesso. O primeiro é que seja um leilão não arrecadatório. O que significa isso? Ninguém quer pagar menos pelo que vale. Ou seja, os valores que ali estão, que vão ser colocados, vão ser definidos, são os valores justos, né? Valores corretos. O que se diz é o seguinte: ao invés de pagar um valor alto pelo espectro, né, vamos colocar obrigações que nos permitam fazer, com maior dinamismo, com maior velocidade, a cobertura adequada para o 5G. Nós, como operadores, queremos ter cobertura. Se nós tivermos que pagar um valor muito alto pelas frequências, como o dinheiro é o mesmo, naturalmente teremos que ser muito estritos, digamos assim, no atingimento daquelas metas de cobertura. O setor sempre se caracterizou por ter esse dinamismo, sempre colocar na perspectiva do setor em competição, né, a cobertura mais ampla possível. Mas eu acho que pode ir além, né, dado que as frequências que vão ser colocadas em leilão são frequências altas, vão estar mais investimentos, mais pontos de conexão, e aí entra a questão das antenas. E eu acho que tem uma certa miopia, digamos assim, no Brasil hoje, de alguns agentes, de alguns setores, de algumas áreas em que ainda insistem que há restrições à se colocação de antenas. Ou seja, isso no mundo inteiro já foi superado, é uma coisa normal e corrente, não é? Inclusive no Brasil, algumas capitais já tiveram a sua legislação modernizada e permite, eu cito o exemplo aqui de Porto Alegre, por exemplo, que era uma das mais duras em termos de cumprir uma série de protocolos, demorava anos também para conseguir colocar uma antena. E cito um exemplo negativo, São Paulo. Quer dizer, São Paulo não superou isso ainda. Então nós temos uma dificuldade muito grande de colocar antenas em São Paulo. Então eu diria o seguinte: não vai ter 5G. Se o Brasil não acordar para isso, as pessoas que têm esse poder de decisão não entenderem que é fundamental colocar antenas para poder ter 5G, infelizmente aquelas cidades que não tiverem esse entendimento não terão 5G. Então essa é a minha contribuição. Eu acho que é fundamental que a gente tenha essa visão mais otimista. Acho que o Brasil tem como se recuperar. A economia é pujante, é grande. Os atores que estão aqui são atores que querem investir. O meu grupo está investindo, estamos investindo forte esse ano também. E, naturalmente, temos a expectativa que esses 10 anos que a Cláudia mencionou seguramente possam ser menos tempo. Não quero aqui também entrar na seara dela, mas seguramente dizer que isso seguramente será um tempo menor. Obrigado, Paulo. Gabriel, depois de tudo que foi falado, eu queria te passar a palavra para responder algumas questões que foram colocadas, né? O Marcos citou que uma das necessidades, né, para ampliar a internet no Brasil é o uso dos fundos, né? No caso, o FUST e o FISTEL. E eu queria saber se isso está na agenda do governo, está no radar do governo, usar esses fundos para ampliação do serviço da 5G, que vai do leilão que será ano que vem, e também aproveitando aí o gancho do Paulo, será arrecadatório ou não o leilão? Bom, antes de mais nada, a posição do Ministério da Economia em relação a fundos está expressa, né, no apoio à PEC dos fundos. Então, essa é a visão geral do Ministério. Há algo que se melhorar, né, na formulação do FUST. A gente, né, é contrário a que você use o FUST para políticas específicas, né, como foi sugerido na tramitação da MP 952, por exemplo, na medida em que a política geral de governo é uma política de auxílio emergencial, né, da mesma forma que o Corona Voucher e que está se discutindo agora. Então, do ponto de vista econômico, de eficiência alocativa, é a melhor forma de você né, trazer alento à população num momento como esse. Em relação às questões do Paulo, aí eu tenho, né, que a dizer que a gente está muito alinhado mesmo. Tá? Em nenhum momento a visão... bom, de novo, né, não tem como falar de maneira diferente da secretaria que eu represento, que é a Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura. Do ponto de vista de desenvolvimento da infraestrutura, a gente tem sempre uma visão de longo prazo para os setores.
Então, a gente entende que o formato de leilão tem que ser desenhado de maneira que você maximize o bem-estar da sociedade, que você promova investimentos, que você promova o avanço, né, do setor. Claro que deve se discutir como vai se dar e como vão ser alocados esses compromissos de investimento. Uma bandeira que a gente defende é de priorização, e a gente está alinhado com o Ministério Setorial disso, onde você, né, priorize os investimentos de maneira adequada, que maximizem o impacto econômico. E como eu falei, a gente está muito envolvido, e eu acho que a discussão está muito avançada mesmo, sempre ressaltando, né, sobre a liderança do Ministério de Comunicações. A discussão está muito avançada sobre o decreto que regulamenta a lei das antenas, que apesar, né, do nome da lei ser lei das antenas, ela traz muito mais do que isso, né? Ela trata também justamente dessa facilitação do licenciamento, né? Então, essa questão das antenas, é claro, está ali dentro. Você também criar meios, né, para que você, no limite, né, você cria um incentivo maior, claro, sempre respeitando a titularidade, para que municípios desburocratizem o licenciamento, né, das antenas, e também, em casos específicos, dispensar de licenciamento equipamentos de pequeno porte. Então, esse é um outro aspecto importante para destravar. Outro ponto, né, que foi trazido aqui, e que é bastante relevante, não lembro se foi o Jean ou se foi o Paulo que comentou, a questão da internet das coisas. É uma bandeira grande, muito grande do setorial, do Ministério da Economia, de viabilizar, zerar os encargos sobre o IoT, né, e racionalizar os encargos sobre o VESAT. No ano passado, a gente bateu na trave, por questões burocráticas, a coisa não caminhou. A gente, né, estava procurando tentar fazer isso por MP, e tem uma questão de que, né, só vale para o ano seguinte. Esse ano, a gente está fazendo dever de casa, tem discussões muito adiantadas do Ministério da Economia com o Minicom, e acho que a gente vai ter uma boa notícia quando o PELOA 2021 for, né, divulgado, né, for enviado para o Congresso. A ideia é que já no PELOA 2021 haja previsão das renúncias relacionadas a esses dois tributos. E eu concordo inteiramente. Quando a gente pensa em 5G, como o Paulo colocou, né, e o primeiro caminho do 5G é o aumento da velocidade, mas quando a gente pensa também em latência, internet massiva, e a gente pensa em transformação, que efetivamente cria impactos, né, em termos de ganho de produtividade, que a Cláudia mencionou, tem impacto direto, né, e multiplicador no PIB, a gente está pensando em transformar a agricultura, a gente está pensando em transformar a medicina, a gente está, como foi colocado aqui, a gente está pensando em transformar as relações de trabalho, transformar o próprio governo. Então, a gente sempre teve a clareza, e isso é importante constar, e, né, nas relações que a gente tem com o mercado, com o próprio representado aqui pelo próprio Marcos, né, e pelos presidentes, a gente sempre deixou isso claro. A gente tem muita clareza da relevância do setor de telecom. A telecom, né, é uma brincadeira, né, antiga, também é um lugar comum. Telecom para a gente é infraestrutura, sim, e talvez das infraestruturas mais importantes, porque ela tem um aspecto transversal e multiplicador para as outras. Tá? Para dar um exemplo, vou explorar, o setor elétrico também está vivendo uma transformação disruptiva, se discute, né, a digitalização do setor elétrico, e a gente já tem conversas, né, sempre trabalhando junto com os setoriais, com MME, né, Minicom, e travando discussões para como é que essas duas coisas dialogam. E quando a gente pensa em compartilhamento, né, traz a questão do licenciamento das antenas, traz a questão da faixa de domínio, exploração de faixa de domínio, postes, é um assunto extremamente amplo, e eu concordo inteiramente com o que o Paulo colocou. O leilão do 5G é importante, formato leilão, sem dúvida. Agora, a gente precisa fazer o dever de casa, a gente precisa criar as condições para que o leilão, né, no final das contas, traga o maior benefício para a sociedade. No limite, inclusive arrecadatório, se o leilão, né, viabilizar um crescimento da infraestrutura, que lá na frente as empresas cresçam, o setor cresça e crie a possibilidade de um nível tarifário, de uma arrecadação tarifária mais alta para a sociedade. Mas o ponto principal é a maximização de bem-estar. É isso que a gente tem, né, sempre como norte. Perfeito. Gabriel, gostaria de continuar com você a respeito de um tema que bastante relevante para o setor, que é a respeito da ADIM, que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou no Supremo pedindo a inconstitucionalidade de um artigo da lei das antenas que proíbe os estados, o Distrito Federal e os municípios a cobrança de contraprestação às concessionárias pelo direito de passagem. Ele falou que esse artigo
ele é inconstitucional, enfim, eu queria saber como que o governo vai se posicionar, se já tem uma posição a respeito disso. Eu sei que não é especificamente um tema da sua área, mas se puder ter alguma feedback desse sentido. Não, como foi bem colocado, Bernardo, aí foge, né, da minha área de expertise e da minha área de atuação, mas o que eu posso dizer é que o governo, em todos os seus níveis, do ponto de vista do executivo, está bastante atento para essa ADI. Inclusive, né, como eu falei, a gente vem apoiando fortemente a regulamentação da lei das antenas, todos os princípios que a norteiam, então isso, obviamente, cria, né, dificuldades. Agora, é uma questão jurídica. É uma questão jurídica que vai ser tratada no âmbito, né, pelas áreas jurídicas do governo federal. Mas, né, todos, né, nós do executivo que estamos trabalhando com o assunto, seja, né, Minicom, seja Ministério da Economia, Casa Civil, estamos atentos para isso. Perfeito. Cláudia, queria te inserir de novo na conversa e aproveitar o seu conhecimento de economia e trazer um tema que não é especificamente sobre telecom, mas afeta a todos os setores, né? Que é o teto dos gastos. Esse tema voltou à pauta aí do Congresso, já causou ruídos pelos corredores em Brasília. Eu queria saber, no depoimento da senhora, na sua visão, qual que é o perigo de furar o teto dos gastos, sobretudo nesse período de retomada da economia. Acho que esse é um ponto bem sensível, realmente. A gente não tem como negar a excepcionalidade do momento que a gente vive, porém, economia, expectativas, elas formam um conjunto bem relevante para a tomada de decisão. Então, a gente não respeitar o teto de gastos tem um efeito muito nocivo para a tomada de formação de expectativas em torno da solvência mesmo da nossa economia, e isso se traduz em tomada de decisão para investimentos de infraestrutura que tem aí um campo um prazo de amortecimento de amortização desses investimentos mais longo. Então, a gente precisa realmente ter sinais fortes de que todas as políticas que estão sendo tomadas para este momento excepcional, elas encontram uma sustentabilidade e não vão gerar um problema ainda mais difícil lá na frente, questionando, inclusive, a nossa solvência, aumentando o nosso risco. A gente já perdeu um grau de investimento, ter uma sinalização mais negativa ainda para o cenário internacional agora, em termos de nossa capacidade de se manter num crescimento econômico sustentável, seria bem, bem negativo. Então, a gente precisa ter essa dosagem, que não é simples, daquilo que a gente precisa fazer em caráter excepcional, mas sem perder os pilares, realmente, que precisam ser preservados para a gente conseguir se manter muito bem em termos de atração de capital estrangeiro, em termos de atração de investimento, para a gente conseguir se manter aí numa trajetória positiva mais estruturante. Perfeito. Marcos, queria te trazer de novo na conversa também sobre um tema que está na pauta do Congresso, né, que é carga tributária, né? O setor reclama principalmente do ICMS, mas eu queria saber, e aí também gostaria, se possível, o Jean e o Paulo César poderiam complementar, há estudos a respeito do que melhoraria do consumidor final com essa diminuição da carga tributária que o setor de telecom tanto clama pela diminuição, tendo em vista também ter o ICMS, principalmente esse imposto, né, que é dos estados, já sofre tanto por causa da Lei Candir. Bernardo, bom, qual é o nosso posicionamento setorial em relação à reforma tributária? Nós defendemos uma reforma tributária que seja ampla e que inclua todos os impostos que incidem sobre o serviço. Uma reforma fatiada, ela acaba não resolvendo o problema da sociedade de maneira geral, em relação à complexidade tributária do país, e não resolve a situação da carga tributária de telecom. Como te falei na minha primeira intervenção, a nossa carga tributária, pegando assim, de maneira bem simples, total de tributo pago sobre a receita líquida é de 47%.
A reforma fatiada que foi oferecida pelo governo representa um aumento dessa carga tributária para a gente. Então, é como se cada cidadão pagasse um pedágio de 50%, mais ou menos, né, aproximadamente, para ter acesso ao serviço de telecomunicações, enquanto que os 15 países que mais acessam banda larga no mundo é de 10%. Então, isso, de fato, já é vamos dizer assim, uma discrepância em relação se, de fato, nós queremos fazer uma escolha política e econômica pelo mundo digital, a carga tributária tem que estar na conversa, tem que estar na mesa para a gente discutir e reduzir a carga tributária de telecomunicações. Então, se a gente pega, por exemplo, a PEC 45, que é, vamos dizer assim, aquela que nós estamos mais alinhados, ela, de fato, representa uma redução da carga tributária, porque você sai de um patamar na casa dos 45, 50, para um patamar que está sendo proposto até então pelo relator de 25%, né? No qual esse benefício, naturalmente, vai depender da dinâmica de mercado, mas parte desse benefício vai para o consumidor, ou via preço ou via investimento, né? Porque reduzir em 20 pontos percentuais a nossa carga tributária abre espaço significativo para a gente aumentar o investimento e também abre espaço justamente para ter benefício ao consumidor. Então, isso tudo depende da lógica de mercado, mas, a princípio, teríamos esses benefícios de imediato. Jean, por favor. O Marcos, ele foi exatamente no ponto, né? As primeiras informações que a gente tem nessa reforma fatiada aí é que sobe a carga tributária, né? Por um lado, simplifica uma série de processos acessórios, mas preto no branco, no final das contas, é aumento de carga tributária e, efetivamente, ou o consumo é impactado, ou o investimento ele também é impactado, ou ambos, que é o pior cenário, né? E pegando uma fala aí do Paulo, no cenário do 5G, né, que realmente os investimentos tendem a ser muito mais impactantes, não só pela questão da tecnologia wireless e tudo mais, mas por toda a infra de fibra que se faz necessária para interligar todas as redes aí de antenas, né? Então, nesse sentido aí, é preocupante, né? O setor está olhando isso, está acompanhando muito de perto, mas, infelizmente, a linha de fatiar é uma linha muito ruim, né, e que pode ter impactos aí perversos adicionais, tá? Eu só querendo colocar um outro ponto aqui na questão do 5G, e eu acho que também o Brasil tem algumas coisas interessantes e positivas, né? Por exemplo, as operadoras regionais, as operadoras de pequeno porte, né, que no caso, por exemplo, da fibra ótica, elas têm conseguido levar a interiorização disso aí numa velocidade muito mais rápida. Então, além das políticas aí que o Paulo menciona sobre arrecadatório, buscar uma universalização, buscar alguma coisa nesse sentido, pegando uma analogia ao que foi feito aí pela parte de fibra e a interiorização disso aí, a gente suporta e a gente apoia muito essa questão de no edital termos aí a questão das frequências regionais e as frequências aí para as prestadoras de pequeno porte. Acho que isso aí ajuda a uma interiorização mais rápida, levando a tecnologia para grande quantidade de municípios sustentável, tá? Eu só queria fazer esse adendo aí, tá? Paulo, por favor. Bom, acho que essa questão dos impostos realmente é uma questão antiga, né? O nosso telecom, digamos assim, é um grande arrecadador de impostos, né? É uma máquina muito eficiente para arrecadar impostos. Tem aquele velho ditado que se você não paga a fatura, naturalmente você não tem o serviço, e o serviço hoje é essencial, você acaba tendo quase com obrigação de pagar, e o imposto está garantido do lado do governo. Eu vou dar um exemplo, quer dizer, hoje uma tarifa de um pré-pago para baixa renda, nós estamos falando de classe C e D no Brasil, em algumas regiões, R$20, você consegue ter o serviço por 30 dias, ter 6 gigabytes de internet para consumir nesse período, WhatsApp franqueado, e tem voz ilimitada. Voz ilimitada para qualquer destino, por apenas R$20.
como o Ferrari comentou há pouco, quer dizer, metade disso é governo. Metade disso é governo. Ou seja, o que sobra para a operadora são 10 reais. E quem é penalizado? Quem é penalizado é justamente o pobre. Esse é o penalizado. Ou seja, então nós estamos tratando aqui de um serviço essencial, de um serviço que nos permitirá, sem dúvida nenhuma, com o país dar um salto de produtividade, e nós estamos cerceando isso via impostos. Via impostos, insisto. Então, quer dizer, nós temos um exemplo muito claro agora com relação a... Vimos uma matéria de um estudante comentando a dificuldade de estudar nesse período de pandemia e se preparar para a prova do Enem. E aí nós, da Claro, decidimos, né, fazer uma parceria com um dos conteúdos mais renomados aí para a prova do Enem e propusemos a eles, olha, se vocês nos derem esse conteúdo gratuitamente, e nós vamos dar publicidade a isso, né, nós podemos dar gratuidade no tráfego. E fizemos essa proposta, e fizemos essa oferta. Então, nós estamos praticando hoje, ou seja, o estudante que queira fazer o Enem, ele se prepara usando o Descomplica, que é um dos conteúdos mais renomados e preparatórios para essa prova, com o uso ilimitado dos dados do seu plano. Ou seja, então, ele tem lá o pré-pago tradicional dele e, a partir daí, ele pode consumir o que queira para poder estudar e se preparar para o vestibular. Então, eu digo o seguinte, quer dizer, está faltando um pouco mais de visão pública, de visão de política pública, no sentido de promover essa inserção da sociedade de pessoas de mais baixa renda. Ou seja, então você tem uma penalidade, né, em cima de um setor que é base da economia mundial hoje, é base para você criar coisas, criar novas formas de alavancar a economia como um todo, né? Eu sempre digo o seguinte, que se não fosse o 4G, não existiria o Uber, não existiria o iFood, não existiria uma série de aplicativos que fazem parte da nossa vida hoje. Ou seja, então, deixe as operadoras investir, propiciem que isso ocorra, deem as condições das pessoas consumirem, entendeu? Temos que pensar a economia de uma maneira diferente, quer dizer. Então, quer dizer, a lógica que sempre que se impõe aqui é a lógica do tributar para apostar no velho. Vamos apostar no novo. Vamos apostar no que vai mudar a economia do país. Ou seja, quando você olha os países que mais avançaram hoje em termos econômicos, estão numa velocidade maior que a nossa, todos eles têm um viés tecnológico. Todos eles apostaram em tecnologia. Você olha a Coreia do Sul, por exemplo, no mundo ocidental. Olha a China no outro mundo, no cenário comunista. Todos eles apostaram em tecnologia. Tá? E nós colocamos barreiras, mais barreiras e barreiras, né, permanentemente para que nós tenhamos que saltar para poder continuar prestando serviço. Não pode ser. Então, esses fundos setoriais estão aí há anos, bilhões foram recolhidos. Tá? E o mesmo ocorre agora com a questão dos impostos. Então, causa espécie realmente que se esteja discutindo aumentar impostos sobre telecomunicações. É algo impensável. Em qualquer país racional do mundo, isso não ocorreria, não? Em que pese que assim, eu concordo com o Ferrari aí, né, nesse ponto, viu, Paulo, que é necessário uma reforma ampla, porque o maior peso tributário está no ICMS. Então, assim, é meio que abordar metade do problema e deixar a outra metade, enfim, aí... É fazer receita presente, por decreto, que eu digo, né? O governo do Estado faz o seu plano de investimento do ano seguinte e necessita de tantos bilhões a mais. Então, ele gera uma receita por decreto. Como? Manda para a Assembleia uma lei que aumenta o ICMS em mais tantos pontos percentuais. Ponto, dane-se o resto. E a gente viu muito isso, né? Viu muito. Está vendo, né? Todos os anos. E o Ferrari falou na média nacional, tem estados que é 55%. Continuando, então, pegando esse gancho já da questão da tributação, os senhores acham que sem uma reforma ou com uma reforma que aumente a carga tributária do setor de telecomunicações pode frustrar, talvez não o leilão, mas a implementação do serviço de 5G no país? Vamos lá, eu acho que tem uma questão, o 5G é inevitável, todo mundo que está no setor, quer dizer, sabe que você não pode deixar de apostar no novo, na nova tecnologia que está chegando. Então, isso ocorrerá sem dúvida nenhuma. Nós iremos investir em 5G, iremos comprar as frequências do leilão. Meu grupo já afirmou isso claramente. No entanto, o que eu digo é o seguinte, ó, que tu pode ter, o 5G não é para a operadora, ele é para o consumidor, entendeu? É para a sociedade, para as empresas em geral, promoverem seus serviços. Então, eu digo o seguinte, se nós tivermos condições
de fazer uma cobertura mais ampla e mais rápida, né? Ou seja, dotar o país de 5G numa amplitude rápida e grande e significativa, digamos assim, porque imagina, vamos trabalhar com o espectro mais alto. Estamos trabalhando agora com o espectro mais alto, temos 2.6. Iríamos para 3.5 e depois para as ondas milimétricas em 26 GHz. Tudo isso pressupõe o quê? Colocar mais antenas, mais equipamento, interligar esses equipamentos e cobrir áreas enormes, que é o tamanho do Brasil. Para que isso ocorra, exige CAPEX, existe investimento das operadoras. Então, nada mais justo demandar o seguinte, senhores, olhem para isso. Isso muda o país. Se isso muda o país, deem condições para que isso ocorra. E não coloque obstáculos maiores do que já temos. Porque hoje a torcida, que se tem sempre ao final de cada ano, não é nem mais que reduz os impostos, é que não aumentem. Porque é incrível, sempre tem alguém pensando que é possível aumentar imposto. Num setor tão penalizado, ou seja, nós somos um ponto fora da curva no mundo inteiro. Ou seja, não existe esse imposto que o Brasil tem, salvo algumas economias malucas por aí, que colocam essa forma de onerar a sociedade. É um serviço essencial, super onerado. É o serviço que nessas economias digitais, nessas economias conectadas, ele se faz mais do que necessário. Ele é base, né? Falou-se muito aqui de insumo básico nas cadeias produtivas. Vai se tornar mais ainda. E aí o que o Paulo está falando, e assim embaixo, é a questão, quando você faz um projeto desse, você tem uma demanda. Se por um acaso houvesse uma carga tributária mais módica, né, para usar um termo que a Cláudia trouxe, haveria uma demanda maior, porque mais pessoas, mais empresas, mais pequenas empresas, microempreendedores, inovadores poderiam utilizar isso e criar outros Ubers, enfim, iFoods e tudo mais, sem fazer qualquer merchandising aqui. E isso, obviamente, traria volumes, traria relevância de investimentos que poderiam ser investidos de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais abrangente, e de uma maneira mais, vamos dizer assim, robusta, né? Como você, na origem de tudo, olha isto, vê aí uma ameaça de subir tributos, elevação de preços e tudo mais, a demanda é a primeira que, de alguma maneira, é impactada. E aí toda vamos dizer assim, toda a conexão com os investimentos se faz presente. É por isso que está sendo falado aqui, toda essa questão, tributos, está se falando aí em direito de passagem, está se falando em lei de antenas, está se falando aí em leilão arrecadatório ou não arrecadatório, porque isso tudo, no final das contas, é lá na ponta que impacta. É o cidadão, é a empresa, é a pequena, a média, a grande empresa que vai gerar aí, sem dúvida nenhuma, a produtividade, a eficiência e o desenvolvimento que a Cláudia trouxe no início da nossa plenária aqui. Eu queria voltar a um ponto, só, Cláudia, se me permite, Claro. justamente essa questão do cenário pós-Covid, né, que se enxergou de uma maneira muito dura no princípio, né, e que depois, naturalmente, houve uma acomodação no sentido de que rapidamente as empresas se reposicionaram e entenderam que poderiam trabalhar, poderiam continuar produzindo e poderiam continuar vendendo, principalmente, mesmo com as lojas fechadas, os grandes magazines, as lojas em geral, o comércio em geral, né? O salto que o e-commerce deu no Brasil nesse período de 4 meses é espetacular. Ou seja, se continuam vendendo igual. Né? Hoje tem demanda reprimida. Né? Eu fiz uma reunião com um grupo empresarial essa semana que me dizia o seguinte: Paulo, tem toda a demanda vendida. Está tudo vendido. Ou seja, o que eu vou produzir até o final do ano está vendido. Né? Ou seja, por quê? Porque tem meios para fazê-lo. Ou seja, hoje telecom permeia a sociedade, condições de... Né? A evolução que se teve nas ferramentas de trabalho, de produtividade, permitem que você faça N coisas sem estar presente no mesmo espaço físico. O nível de conexão que se tem hoje permite que você faça uma reunião com atores internacionais e no momento seguinte faça com seus colaboradores locais e no outro momento você faça com outros parceiros a nível nacional. Quer dizer, você desconecta num, conecta no outro em questão de segundos. Né? Uma eficiência bárbara. Né? Uma telepresença, digamos assim, que é o conceito anterior, foi para o espaço. Você liga aqui, coloca as pessoas na tela e fala e determina e faz com que as coisas aconteçam. Entendeu? Então, eu diria que essa transformação veio para ficar. Né?
O que nós precisamos, como país, é pensar grande. Se isso veio para ficar e é uma grande oportunidade, temos que promover isso de maneira mais intensa e que permeie toda a sociedade. Perfeito. Cláudio, você queria fazer uma consideração? É só um ponto para mostrar qual é, de fato, a janela de oportunidade que a gente tem agora, porque tudo que foi dito, ele tem um ponto em comum, que é essa dificuldade da gente orquestrar políticas em diversos níveis, né? União, estados e municípios. Então, quando a gente fala, por exemplo, de direito de passagem ou de tributação, a gente sempre tem esses conflitos mais distributivos mesmo entre União, estados e municípios. E se a gente conseguir orquestrar isso de tal sorte que a mira seja a mesma, ou seja, quanto mais eu conseguir expandir esse serviço, dado que ele é extremamente intensivo em capital, dado que o esforço em CAPEX é sempre muito grande e as ondas tecnológicas, elas são sempre muito curtas, então as empresas, elas precisam ter condições de fazer o investimento e rentabilizar a rede, então expandir em condições de uso, para que o consumidor possa efetivamente fazer uso, é crucial. Nesse sentido, a reforma tributária, se apresentada num sentido mais ampliado, em que você já tem nesse instrumento essa forma de orquestrar várias esferas, já é um passo importante hoje do executivo para você conseguir, de fato, ter esse alinhamento de incentivos mais amarrado, com essa mira comum de aproveitar as economias de rede, as economias de escala e ter aí um círculo virtuoso nascendo disso. Perfeito. Gabriel, você queria fazer alguma consideração a esse respeito do que foi falado? Bom, assim, em relação à reforma tributária, realmente está além da minha alçada, eu não tenho autoridade para falar da reforma tributária no sentido amplo, mas o que a gente pode dizer é que a nossa secretaria está em processo de contratação de um estudo justamente para discutir racionalização de encargos, de tributos, seus mais diversos níveis, nas mais diversas esferas, e entender os impactos econômicos e de que maneira, no limite, preservando, vamos dizer assim, o nível de arrecadação, mas de que maneira isso daí se distribui dentro da cadeia de telecom. Então, a gente está num esforço grande tentando atrair as áreas fins dentro do Ministério da Economia para esse projeto, também tentando atrair o Ministério Setorial, o Minicom, para esse projeto, agência reguladora, para a gente ter elementos, dados, para tentar vencer resistências e fazer andar essa agenda, porque, como todos vocês mencionaram, me parece que com essas informações em mãos, a gente vai ter uma dimensão muito clara. O Jean falou aí no conceito econômico de elasticidade da demanda, basicamente, que você, na realidade, você pode, ao reduzir carga tributária, aumentar a demanda e, no limite, ainda aumentar a própria arrecadação. Esse tipo de informação embasada e comunicada internamente no governo, para a sociedade, é fundamental para o efetivo tomador de decisão nesse âmbito de discussão de reforma tributária possa tomar a melhor decisão possível, e esse é o nosso objetivo aqui da nossa secretaria, contribuir com essa pecinha no debate. Mas, realmente, essa discussão mais ampla, colocada pelo Ferrari, colocada pelas pessoas, a gente, claro, a gente tem uma visão de infraestrutura, a gente olha para outros setores também muito impactados por esse mesmo problema, como, por exemplo, o setor de energia elétrica, particularmente distribuição de energia elétrica, e a gente entende que, sim, há muita distorção, e, ao menos, as distorções certamente precisam ser corrigidas. O exemplo do IoT é apenas um pequeno exemplo, extremamente importante para o 5G, de uma distorção absurda. Você tinha lá um imposto fixo, datado de sabe lá quando, incidindo sobre um componente cujo preço despenca, hoje em dia vale 30 centavos de dólar lá fora. Talvez, o dólar aumentou muito, mas muito em breve, menos do que R$1 você tinha tributação na faixa de R$7. Então, isso, obviamente, é uma distorção. Assim como essa, existem outras. A gente quer mapear, quer estudar essas elasticidades que foram mencionadas pelo Jean, quer entender como isso se distribui na cadeia e nas regiões. Em suma, eu acho que a gente, com essas informações em mão, é mais fácil de conquistar corações e mentes. Obrigado, Gabriel. Bom, o assunto é instigante, a gente se deixar falar o dia inteiro sobre isso, mas já vamos aí para 1h05 de webinar. Eu queria pedir as considerações finais de cada um sobre o tema, sobre o webinar.
Começando por você, Cláudia, por favor. Acho que o caminho é esse mesmo. Eu acho que a mira tem um consenso que a mira é essa, ou seja, a gente precisa fazer diferente aquilo que a gente ainda não fez. Então, essas agendas que foram pensadas, mas ainda não implementadas, são cada vez mais urgentes para a gente sair desse crescimento módico e conseguir engrenar e atingir o nosso potencial. E essa orquestração entre as esferas é, de fato, fundamental. A gente tem muitos Brasis dentro do Brasil, então tem um modelo de gaps que a gente constrói já há bastante tempo, que mostra como a gente tem uma dificuldade de ter essa expansão bem difusa mesmo da infraestrutura, justamente pela dificuldade de rentabilizar essa rede e de gerar esse ambiente em que você tem cada vez mais usuários em vários níveis, né? Desde a pessoa física até negócios novos, rentabilizando a rede. Então, se a gente conseguir mudar essas chaves, como bem disse o doutor Gabriel Fiuza, ter informações para conseguir focar bem o alvo da política pública é crucial, que aí a gente mudando essas chaves, a gente consegue, de fato, colocar a economia num ciclo virtuoso, e telecomunicações tem total condição para propiciar isso, com efeitos de transbordamento, né? Ele transborda para outros setores, ele tem, de fato, essa capacidade de atingir e de motivar soluções que causam ganhos de produtividade bem expressivos. Sem dúvida alguma, essa é a mira. Perfeito. Marcos, por favor, suas. Bom, só agradecendo a todos aí que participaram do debate e uma observação final. A Cláudia apresentou o gráfico dela, a projeção da LCA para o segundo trimestre é uma queda de 10,5, se não me engano, né, Cláudia? 10,4, alguma coisa assim. Se não fosse Telecom, Paulo César e Jean, seria 20% de queda. Porque fomos nós que mantivemos a sociedade funcionando nesse período de pandemia. Seja via os serviços que ficaram internetizados, vamos chamar assim, né? Ficar todos online, seja via escola, via o trabalho dos escritórios virtuais. Então, se de fato, né, olhar, colocar uma lupa, né, sobre o nosso setor, é claro que nós já contribuímos há muitos anos para a economia, contribuímos ainda mais agora na pandemia de maneira muito dinâmica e robusta, né? Passamos no teste aí desse período e daqui para frente eu acho que é ter uma conscientização na linha do que o Gabriel comentou, de que telecom é fundamental, telecom é infraestrutura, telecom é o insumo básico para a economia moderna. Então, se nós queremos ser uma economia moderna, passa-se pelo uso cada vez mais crescente de telecom. Então, essas são minhas palavras finais e desejando a todos um bom final de semana. Obrigado. Gabriel, por favor. Bom, antes de mais nada, agradecer novamente o convite e a presença de todos os ilustres, né, companheiros de debate. A mensagem que eu passo ao final é uma mensagem de otimismo. Eu sei que a gente viveu uma crise de proporções mundiais bastante severa. Eu acredito, né, na visão do Ministério, a gente acredita que a gente vai sair disso mais forte, como foi bem colocado pelo Paulo, né, do que a gente entrou. Mas, para isso, a gente tem que fazer o dever de casa. As reformas, tudo foi discutido aqui, todos os entraves foram colocados aqui, né, são entraves mapeados, a gente entende, reconhece e vem trabalhando muito duro para superá-los. Então, queria também, por último, só deixar essa mensagem, que essa discussão, né, de uma visão de futuro, né, que é a conversa aqui, que a gente caminha cada vez mais para um mundo de integração entre as diferentes infraestruturas, né, telecom, com energia elétrica, com saneamento, com, né, transporte, rodovias, e há que se pensar numa convergência regulatória, há que se pensar numa conversa entre os diferentes setores para que a gente não crie mais um entrave. Isso já é manifestado hoje, por exemplo, uma questão que é pequena, mas extremamente relevante quando a gente pensa no mundo de 5G, que é a questão de postes, ou de faixas de domínio, ou como foi colocado, né, a ADI, que foi mencionada pelo Bernardo. É preciso construir essa visão
de que o setor de infraestrutura cada vez mais caminharão para uma realidade de digitalização, cada vez mais caminharão juntos, e esse alerta e essa chamamento de importância é fundamental. A gente que aqui tem uma visão transversal, trabalha com todos esses setores, a gente entende isso como extremamente relevante. No entanto, é um debate ainda muito incipiente nos demais setores. Aí cabe ao setor de telecomunicações puxar essa discussão e, né, pode contar com todo o apoio do Ministério da Economia, aqui representado na SDI, né, para essa discussão. Obrigado. Paulo, por favor, suas palavras finais. Bom, antes de mais nada, agradecer, e é um prazer estar com todos aqui presentes nesse evento, e dizer o seguinte, naturalmente, que a gente tem que ser otimista, né? O cenário nos impõe, ou seja, que a gente tem uma visão mais otimista. Mas eu acho que o Brasil passa por uma prova de fogo, no sentido de que, queiramos ou não, essa pandemia vai gerar no mundo uma transformação muito mais radical do que geraria normalmente, né? Dada a transformação digital que está ocorrendo, já vinha ocorrendo, né? Como eu mencionei no início, quer dizer, em 4 meses nós fizemos o que faríamos em 2 anos. E cabe ao Brasil, cabe às pessoas que decidem no país, ter essa visão, quer dizer, telecom é essencial. Experimenta cortar a banda larga da sua casa para você ver a crise que vai haver. Seus filhos vão ficar indignados com você, seguramente, entendeu? Porque não tem como viver sem telecomunicações mais. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, ó, senhores, tem temas cruciais sendo debatidos, né? Tem temas cruciais sendo discutidos. O que o Ricardo mencionou, o que o Fiuza comentou sobre o tema do IoT. Se não houver uma redução de imposto, não vai haver uma escala muito diminuta. Enquanto outros países no mundo vão fazer uma escala muito mais ampla. E vão competir conosco com muito mais vantagem. É tão simples quanto. O que nós precisamos fazer para convencer as pessoas que tomam decisão que isso é tão óbvio quanto ser mais ou menos produtivo? Se o Brasil decidir ser menos produtivo, vai pagar o preço por isso. Mas também pode ser mais produtivo. Então, isso que eu defendo. Eu acho que a questão toda que se coloca, quer dizer, tem uma série de questões pertinentes ao setor, mas, seguramente, se o Brasil quiser fazer uma aposta segura de desenvolvimento, de retomada econômica, dê condições para que telecom permeie a sociedade como um todo. A sociedade como um todo, desde a classe A, classe B, C, D e E, ou seja, que seja a telecom um grande alavancador dessa transformação que o Brasil precisa. Beleza. Jean, por favor. Bom, agradecendo aí ao Jota e aos colegas aqui do painel, né? Foi muito bom, a hora passou rapidinho, né? Normalmente isso acontece quando o papo, a prosa tá legal. Eu entendo que sim, a gente precisa aproveitar o pior dessa crise para tentar obter bons resultados. Seria um desperdício perder essa oportunidade. E é interessante, pegando aí um pouquinho do que o Dr. Gabriel menciona, é que assim, a gente fala muito em digital, mas eu acho que um dos motores do digital, além do motor da conectividade, do setor de telecomunicações, que foi dito aqui, é o motor da agilidade. Os agentes precisam ter mais agilidade, e mostrou-se durante essa pandemia que é possível ter agilidade. Né? Então, essas discussões, olha, a Cláudia, me permita aí, talvez tenha aí pelo menos uns 10 anos que ela vem batendo nessa mesma questão, talvez tenha começado lá em 2013, por isso que ela traz o período de 2013, né? E os assuntos são os mesmos, as discussões são as mesmas, e o que está acontecendo é que todo mundo tem consciência, mas, infelizmente, não se consegue, vamos dizer assim, uma união, uma convergência aí de direcionamento para fazer as coisas acontecerem. E aí, no final das contas, sim, o setor de telecomunicações sofre, mas eu acho que a economia como um todo, e, portanto, o Brasil, e certamente aí a população, e principalmente a população menos favorecida, empresas menores, empreendedores, que acabam pagando a conta. Então, eu acho que para se transformar numa economia digital e aproveitar de todas as benesses que estamos falando aqui, precisa ter uma mentalidade ágil, precisa evoluir nessa questão e aproveitar a referência desse momento covidiano que mostrou-se aí uma boa experiência prática de que é possível. Tá? Eu terminaria dessa forma e agradeço muito aí a sua condução, viu, Bernardo?
Obrigado, Jean. Obrigado a todos. Realmente é um tema que é gigante, vai afetar, já afeta e vai afetar cada vez mais a vida de todo mundo daqui para frente. Bom, obrigado a todos pela participação, obrigado principalmente a você aí de casa que nos acompanhou até agora. Hoje nós discutimos o papel das telecomunicações na retomada econômica. Este debate contou com a parceria do Sind Telebrasil com o Jota. Só lembrando que o painel Telebrasil 2020 acontecerá nos dias 8, 15, 22 e 29 de setembro. O evento será 100% online e contará com a presença dos maiores expoentes do setor e de autoridades de telecomunicação. A todos que nos acompanhou até agora, uma boa sexta-feira e um bom final de semana.